Boas-vindas ao treinamento técnico do multimedidor Classe A, família G4K da Elspec. Seja bem-vindo ao nosso treinamento técnico. Hoje, temos o prazer de apresentar a vocês o multimedidor Classe A, família G4K da Elspec. Neste treinamento, vamos explorar as funcionalidades do multimedidor Classe A, família G4K, entender como ele pode ser aplicado em diferentes cenários e aprender a maximizar seu potencial para melhorar nossas operações diárias. Este treinamento é adequado para todos, desde iniciantes até profissionais experientes, pois abordaremos desde os conceitos básicos até as funcionalidades mais avançadas. Estamos ansiosos para compartilhar com vocês o conhecimento e as habilidades necessárias para configurar um multimedidor. Vamos juntos embarcar nesta jornada de aprendizado e descoberta. Obrigado por estarem aqui e vamos começar. Instruções quanto à aplicação dos recursos dos instrumentos multimedidores Classe A, da Elspec, família G4K. E agora, vamos falar um pouco sobre o multimedidor G4K. O medidor G4K é dividido em 4 módulos. CPU, responsável pelo processamento e comunicação. DSP, responsável pela leitura das grandezas. Power Supply, é o módulo fonte. Multi-Input Output Extension, é o módulo relé. A função da CPU é de comprimir os dados, manipular os arquivos e realizar os protocolos de comunicação em seus periféricos. A CPU possui uma fonte interna com supercapacitores que mantém o dispositivo energizado por até 25 segundos durante transientes e distúrbios. O módulo DSP é responsável pela captura dos sinais analógicos e por convertê-los para arquivos digitais. O DSP é capaz de coletar amostras de até 12 canais a uma taxa de 250 kHz, 4 milissegundos, com uma precisão de 0,1% para valores de até 10 vezes o seu respectivo valor nominal. O módulo fonte possui um largo range de operação, com diversos valores encontrados nas indústrias, sendo DC 100 a 300 volts, AC 100 a 260 volts, 60 a 50 Hz, PO e 48 volts. O módulo Input ou Output inclui entradas, saídas analógicas e digitais, bem como um relé para trabalhar especificamente com sua aplicação. O módulo de Input ou Output estende a capacidade do medidor para substituir RTU e PLC para gerenciamento de energia e automação de subestação. A série G4K suporta até 2 módulos Input/Output por analisador. Nas imagens a seguir, podemos verificar mais especificações dos multimedidores Classe A, da Elspec, família G4K. Temos especificações de voltagem, corrente, frequência, protocolos de comunicação, entre outros. A seguir podemos verificar que cada modelo de equipamento possui uma configuração diferente. O modelo G4410 grava amostras de até 256 ciclos por segundo, possui memória interna de 128 MB. Este medidor capta harmônicas de até 127ª ordem. O modelo G4420 grava amostras de até 512 ciclos por segundo, possui memória interna de 4 GB. Este medidor capta harmônicas de até 255ª ordem. O modelo G4430 grava amostras de até 1024 ciclos por segundo, possui memória interna de 16 GB. Este medidor capta harmônicas de até 511ª ordem. Essas são algumas das especificações dos multimedidores Classe A, da Elspec. Você poderá conferir essas e outras especificações no manual oficial do equipamento. Acesse o site www.elspec-ltd.com. A seguir podemos verificar a topologia de ligação elétrica do multimedidor Elspec, família G4K. A ligação poderá ser feita da seguinte forma: Single LN Configuration, Two-Phase TR, Single LL Configuration, Delta 3 wires. WYE 4 wires, Delta 3 wires. Vamos conferir como realizar o acesso e parametrização dos equipamentos multimedidores da Elspec, família G4K. Verifique se o equipamento G4K está ligado a uma rede Ethernet ou ligado diretamente a um computador utilizando um cabo de rede padrão Ethernet RJ45. O acesso pode ser realizado por conexão local ou via rede, através do programa Device Search,
que escaneia componentes ELSPEC ligados na mesma rede, respeitando todas as regras do protocolo TCP/IP IPv4. Observação: em caso de falha no medidor para mostrar o endereço IP no device cert, ou se o IP mostrado for 0.0.0.0, podemos resetar o equipamento para configurações de fábrica. Para isso, clique 3 vezes seguidas sobre o IP do medidor ou com o botão direito do mouse e, em seguida, clique em Reset Device. Depende da versão do device cert. Isso irá resetar o medidor para as configurações de fábrica. Com o software Device Cert aberto, você encontrará logo ao lado do IP a palavra Web. Clique na opção Web para acessar via interface Web. Seremos redirecionados para a tela de login. Para o acesso ao dispositivo com os privilégios de administrador, a senha padrão é 12345. Clique no botão Login. Agora vamos parametrizar o equipamento G4K. Clique em Configuration e, após, clique em Device Info. Dessa forma, teremos acesso às configurações do instrumento G4K. O que podemos definir no painel Unit Configuration? Campo Sitename, usado para inserir a identificação do local de instalação. Campo Description, usado para inserir a descrição e/ou local do equipamento. Campo Operator, usado para inserir o nome do técnico responsável. Campo Company, usado para inserir o nome da empresa. Após preencher os campos, clique no botão Apply Changes para salvar os dados digitados. Nesta mesma tela, temos o botão Restart Unit, que serve para reiniciar o equipamento G4K. Agora vamos parametrizar o equipamento G4K, podendo definir em Product, para inserir a identificação do local de instalação. Power Status, para inserir a descrição e/ou local do equipamento. Pool Output, para inserir o nome do técnico responsável. Na sequência, clique em Configuration. Clique em Time. Temos acesso às configurações de data e hora do medidor. Em Network Time, permite definir ajustes de data e hora do instrumento, sendo por meio de conexão local, ou por meio de uma rede Ethernet usando um medidor, ou em rede por meio de um servidor SNTP. Em Time Setup, ajusta a data e hora manualmente. Em Daylight Saving, desabilita o fuso horário com horário de verão. Clique na opção Configuration. Clique em Voltagens e Frequency. Nesta tela é definido os valores nominais de tensão e frequência da medição. Em Power Configuration, define qual o tipo de ligação do sistema. Em Potential Transformer, ajuste da RTP. Em Voltage Polarity, erros de fiação geralmente resultam em polaridade incorreta. As configurações de polaridade de tensão permitem que você possa alternar a polaridade sem a necessidade de religação. Em Nominal FV, indicar o valor nominal do barramento sinal medido. Na opção Nominal Flickering, indicar o valor nominal de oscilação de tensão de curto ou longo prazo. Em Smoothing Filter, este filtro é introduzido de acordo com a norma IEC 61000-4-7. Permite suavização, ativada, da curva quando há flutuações em um parâmetro de qualidade de energia, como em harmônicos RMS. Em Nome Azure de voltagens, permite por LKT calcular a tensão do canal ausente. Na opção Configuration Currents, é definido os valores nominais de corrente. Na opção Current Transformer, ajuste da RTC. Na opção Nominals, indicar o valor nominal da corrente, inserir com o valor esperado regime. A próxima opção é Current Polarity, permite inverter a polaridade da corrente lida. Na opção Nome Azure de Currents, permite por LKC calcular a corrente do canal ausente. Na opção Monitoring Summary, permite acompanhar a leitura das variáveis em tempo real para verificação da parametrização. Os parâmetros mais importantes e que precisam de atenção são: Phase Order, indica o sentido de giro da tensão. Time Synchronization, se a data e hora está sincronizada com outro dispositivo. DSP Synchronization, indica se os sinais lidos estão de acordo com os parâmetros estabelecidos. Nas opções Monitoring Voltage e Current e Monitoring Power, permitem acompanhar as grandezas elétricas em tempo real e validar a parametrização. Após validar a instalação e parametrização do medidor, deve-se habilitar a gravação das variáveis em Configuration e depois em PQZip Recording. A gravação se inicia ao alterar o status, state,
para Enable e aplicar as mudanças clicando no botão Apply Changes. Os campos PQZip Information, Compact Flash, Tolerance, %, e PQZip Configuration definem a resolução e qualidade da gravação dos dados da medição. File Capacity define o intervalo de tempo em que os pacotes de medições são concluídos. Capture IDC Leakage e VDC Leakage fazem a leitura DC, disponível só no G4500, e cálculo da corrente de vazamento aumentando os dados armazenados. PQZip Information indica a taxa de compressão de dados, a data e hora de início da gravação e o último arquivo criado. Compact Flash Information apresenta o espaço livre e total do CF-Card. Quando atingir 100% da capacidade de memória, o medidor irá sobrescrever as medições antigas pelas mais recentes. Tolerance, valor que define a taxa de compactação, definido pela variação individual, %, de uma harmônica a partir do valor nominal do canal específico. Em locais de rede altamente poluídas é recomendável aumentar os valores de tolerância para melhorar as taxas de compreensão. PQZip Mode. A opção Fixed Ratio permite o ajuste automático da tolerância presumindo uma taxa de compressão de dados como armazenamento por mês, enquanto a opção Fixed Quality é definida uma tolerância fixa para tensões e correntes ao longo de todo o tempo. File Capacity define o intervalo de tempo em que os pacotes de medições são concluídos. Capture IDC Leakage e VDC Leakage fazem a leitura DC, disponível só no G4500, e cálculo da corrente de vazamento aumentando os dados armazenados. Na opção Configuration Network, é definido os valores de IP para as portas de rede LAN 1 e LAN 2. Seja manual, disable, ou automático com o Auto DHCP, além das definições de Gateway e configurações de portas como HTTP e FTP. Na opção Configuration Firmware Upgrade, é apresentado a versão do firmware dos bancos A e B. Qual é o banco ativo? E permite atualizá-los via download FTP, ou através de uma imagem local. A Ação Engenharia e Instalações agradece por você ter chegado até aqui. O nosso muito obrigado.